cristão, nós devemos viver a fé em movimento, com o coração aberto, com os pés que caminham e mãos que servem, seguindo assim o chamado de Jesus para sermos testemunhas vivas do Evangelho. Vamos conhecer bons exemplos agora no nosso quadro Pé na Missão. Pé na Missão de hoje apresenta uma linda missão de amor. Conheceremos agora a história da pastoral da pessoa com deficiência. Isso mesmo, você já ouviu falar? Há uma paróquia muito ativa aqui em São José dos Campos, Diocese de São José dos Campos, a paróquia do Espírito Santo, e que há 25 anos busca viver o Evangelho. E nas formas mais criativas e anunciar esse Evangelho, testemunhando com acolhimento, alegria, a inclusão social na comunidade e na sociedade como um todo. Que exemplo, hein, gente? Recebemos a psicóloga e coordenadora da pastoral, a Angelita Rodrigues dos Santos, e a catequista Estela dos Santos, que são muito bem-vindas aqui no Família dos Devotos. Bom dia. Tudo bem? Tudo certinho. Para a gente começar, então, o pessoal de casa entender, né? Quando a gente fala da importância de ter uma pastoral, de ter uma catequese também voltada para a pessoa com deficiência, né? A gente fala tanto de inclusão na nossa sociedade, mas a inclusão começa dentro da própria igreja, não é isso? Com certeza. Começa dentro de casa, né? Eu acho que a comunidade, a igreja, ela se combina com a casa, né? Então, o trabalho da pastoral da pessoa com deficiência pretende essa junção disso tudo, né? Como estar na igreja com os nossos filhos com deficiência, a gente precisa conhecê-los e nos conhecer no amor de Jesus já dentro de casa, né? E aí a gente faz esse trabalho de acolhimento e leva esse testemunho e mostra na comunidade e vai buscar também força e coragem na igreja. Eu acho que é isso, é a junção disso tudo. Como que começou o seu trabalho? Esse trabalho começou, eu digo que veio para a comunidade em 2000, mas começou em 1999, numa missa do Dia das Mães. Eu estava com a Nayara, minha filha, ela estava então com 4 anos e meio, e ela participava já da paróquia, da igreja, mas naquele dia especialmente, ela fez questão de fazer todos os movimentos. Vamos contar para quem está em casa, sua filha tem deficiência, Tem, né? paralisia cerebral. Uhum. E ela com 4 anos e meio, eu estava com ela no colo e eu achava que eu tinha direito de estar com ela no colo. Só que cada vez que a comunidade se levantava, ela se esticava no meu colo, querendo levantar também. Até o momento em que eu percebi que o que ela queria, na verdade, era participar da missa. E não só estar ali no meu colo, assistindo a missa. Então, naquele dia, eu olhei, a paróquia é muito grande, estava lotada, e eu não vi nenhuma pessoa com deficiência. Hoje eu digo que Deus me cegou naquele momento, eu acredito que tinha sim, mas eu não via. E veio muito forte uma pergunta dentro de mim. Onde estão as pessoas com deficiência na igreja? E eu fiquei com isso no meu coração durante um ano. Até que, em maio de 2000, o padre Rinaldo, que era da paróquia naquele momento, naquela época, ele acolheu a ideia e ele celebrou uma missa de acolhimento às pessoas com deficiência. E desde então, desde maio de 2000, a gente mantém esse projeto, essa pastoral, que na época era Grupo Vencer Feliz, a partir de 2018 se tornou Pastoral da Pessoa com Deficiência. E hoje a Nayara está celebrando o dom da vida, irmão. E ela está aqui conosco. Vamos mostrar a Nayara para todo o 30 anos Brasil. que a Nayara está celebrando. 30 anos de vida. Essa é a Nayara. E Muito quem está do feliz de lado estar dela, aqui. Angelita? É o irmão mais velho dela. Olha aí que bonito. Que sorriso E bonito. essa é a Nayara, gente. Olha só. Que seja assim, mostrar para o Brasil esse testemunho, esse exemplo, que todos têm vez, têm voz, que é possível incluir, acolher. Basta ser criativo, corajoso para a gente anunciar o Evangelho de um modo sempre novo. A boa notícia vai chegando e que você receba as palmas do Brasil, da família dos devotos, pelo dom da sua vida, viu, Nayara? Que Nossa Senhora te cubra com o manto protetor
e a vocês por essa família, por esse amor, né? O Angelita, aí a coisa foi se expandindo, aquilo que é bom é assim, né? Exatamente. E foi animando outras pastorais. E aí, Estela, como é que é assumir esse papel, esse ministério? O Papa Francisco tornou, além de ser uma vocação, um ministério, a catequese, o ser catequista. Como é que é o seu trabalho? Então, a catequese PCD surgiu em 2002, né? Já faz com a gente agora, a gente faz 2 anos que está nessa catequese, né? Que a gente era da catequese de adultos. Aí foi um chamado para ser catequista PCD, que a gente também tem um filho autista, né? E aí a igreja ali sentiu necessidade ali com os catequistas, que estava tendo essa dificuldade na inclusão com os autistas, né? Os catequistas estavam falando sobre isso. E nessa formação que eu dei lá, surgiu o convite para ir para a catequese PCD. Então, assim, no momento a gente fica, nossa, né? Mas eu fiquei muito feliz, eu e meu esposo ali também. Como é o nome do filho? Davi Miguel. E o esposo? Wesley. Davi, dá um tchau Dá um aí, tchauzinho. Davi. Parceiro de vida e de missão. E nisso a gente sentiu, não, Senhor, é o que Deus quer. Então a gente sentiu no coração que tem que trazer isso, né? Essa inclusão para a igreja. Porque está aumentando os casos de autistas, então a igreja precisa ter esse olhar diferenciado, né? Então a gente ali faz tudo adaptado, lúdico para eles, para atrair, para ficar tudo certinho, para eles compreenderem conforme o cognitivo deles. E a gente vai fazendo esse trabalho de acolher, incluir e que a evangelização chegue a todos. Gente, a igreja tem lugar para todos. Todos e todos. Então não tem essa de que esse pode e aquele não. A igreja ela é aberta para todo mundo. Então não tem essa que um tem direito e o outro não. A igreja é para todos. Mas eu queria que vocês falassem também dos desafios de poder trabalhar, porque quem está em casa acompanhando a gente, às vezes passa pelos mesmos desafios que vocês passaram um dia. Então como incluir as pessoas com deficiência, como começar uma pastoral ou uma catequese na sua comunidade? Queria que vocês falassem sobre esses desafios. É interessante porque quando eu propus para a comunidade dessa pastoral, teve muita crítica, do tipo, como que você vai fazer um grupo de pessoas com deficiência na hora que a sociedade toda está falando de inclusão? É como se a gente fosse segregar eles lá. Eu falei, muito que pelo contrário, eles precisam estar entre os iguais, eles são iguais entre si e estarem na sociedade e estarem na igreja. Por algum período, nós participávamos ativamente das missas. Então, as pessoas com deficiência, as famílias faziam a leitura, por exemplo, e a pessoa com deficiência dizia amém. E era maravilhoso essa participação do que eles poderiam fazer lá no altar. E eu cheguei a ouvir crítica do tipo, como assim você está expondo a deficiência? Então a gente teve que ir quebrando esses preconceitos todos, porque ninguém expõe. Eu acho que um padre não está exposto no altar, eu acho que um leitor não está exposto no altar, e não é porque tem deficiência que está exposto no altar. E nem que tem deficiência que tem que ficar escondido também, né? Exatamente. Porque até um tempo atrás as pessoas tinham que ficar escondidas quando Sim. tinha algum tipo de deficiência, Sim. né? Então, hoje, a grande proposta da pastoral da pessoa com deficiência é justamente isso. Nós somos um grupo que acolhemos, ouvimos as necessidades de cada família, de cada pessoa com deficiência e nós levamos isso para fora. Nós levamos isso para dentro da igreja, eles participam ativamente de qualquer momento da igreja. Nós levamos eles para passearem na rua, nos parques, em outros ambientes da comunidade, onde a gente mostra, não é que mostra, onde a gente está com eles onde eles devem estar. Eles querem estar em tal lugar, eles vão para esse lugar. E nós levamos, e nós incentivamos e trabalhamos com a família para que a gente saiba que a gente pode estar. Porque eu acho que esse é um grande desafio. Quando eu falo de trabalhar com família, é muito sofrido para nós, família. Foi muito sofrido para mim, enquanto família, ouvir determinadas coisas, sabe? Não, mas ela entende. Pergunta para ela se ela entende, que ela vai te responder. No caso da Nayara, ela pisca se ela entendeu, se ela está respondendo para você. Mas, assim, exclui a pessoa e faz certos comentários que ferem a alma da gente, sabe? Então, quando a gente leva as pessoas para a sociedade, leva para a comunidade paroquial,
a gente mostra a dignidade da pessoa, sabe? E esse é o nosso propósito. Somos todos criados imagem e semelhança de Deus. E todos são todos. É a minha filha, é o filho da Estela, é cada um dos nossos catequizandos, cada um dos nossos alunos. Aí eu coloco alunos porque a pastoral trabalha, tem um projeto de estimulação permanente, diário com eles, então, numa casa independente Quantos da igreja. participantes, aproximadamente? Hoje, 18. 18. Diariamente. Todos que têm algum tipo de deficiência. Sim. A pastoral ela foi procurada mais por famílias de jovens que não tinham mais para onde estar, na época, 25 anos atrás. Então, eles não frequentavam escolas, eles não podiam ir para o mercado de trabalho, eles estavam em casa. Então, eu criei essa casa com esse intuito de acolher esses jovens. Embora a Nayara tivesse 4 anos e meio naquela época, a busca foi pelos jovens. E esses jovens continuam hoje comigo, com 40 anos. Que bonito, né? Então, eles participam ativamente na paróquia e nesse trabalho de estimulação. Que testemunho bonito. Ô, Estela, e nesse aspecto, assim, nessa preocupação, nesse cuidado de vocês com a transmissão da fé, Sim. vocês também aprendem com a experiência dos outros, né? Dessas Sim. pessoas, da forma delas serem. É porque, assim, que nem a gente sempre fala, é autista, mas é o espectro, né? Aí tem a síndrome de Down, cada um é um de jeitinho, mas falando em desafio da catequese especificamente, a gente tenta sempre adaptar as coisas. E é difícil, né? Porque a gente tem essa preocupação com tudo lá. Na questão, essa música, será que vai ficar legal? Não está muito, porque tem a questão da acessibilidade, será que não está muito alta? Será que essa atividade que vai ficar legal para eles vão conseguir compreender? Então a gente tenta, eu e meu marido, a gente tenta fazer de tudo para que chegue da melhor forma possível. E sempre trazendo o lúdico, porque eles gostam bastante de música, tudo adaptado. Às vezes é difícil achar atividade adaptada, né? Então a gente ali tenta adaptar para que chegue essa mensagem da melhor forma. Trazendo também as famílias para junto ali da gente, porque acho que é importante isso, a gente como pais atípicos, a gente sente essa necessidade de acolhimento, sabe? Então a gente faz o mesmo com as famílias da Catequese PCD, que faz parte da pastoral catequética agora, né? Que foi a Angelita que trouxe esse fruto da Catequese PCD, né? Ali com a pastoral com deficiência, e agora tá com a pastoral catequética, e a gente tá assim, cada dia aprendendo mais, a gente pegou eles como nossos filhos, a gente também, a família também, virou uma família da Catequese PCD, então a gente está muito feliz por isso, mas é sempre aquele desafio, né? De sempre adaptar e trazer o melhor para eles, para incluir eles na igreja. E é tão bonito esse testemunho também, porque você em casa pode imaginar também as famílias, né? Como a Estela e a Angelita falaram, os desafios que é para cada família também, poder viver momentos da fé, de compartilhar a fé e muitas vezes não serem aceitos. Então, como é bom ter outras famílias que também podem compartilharem aí os mesmos desafios, as mesmas vitórias, os mesmos desejos. Então, vocês estão dando uma aula para nós aqui hoje, né, de um exemplo tão bonito de inclusão, de compartilhar a fé. E nós queremos agradecer muito, né, irmão, esse testemunho tão bonito, para que as pessoas em casa também se sintam chamadas para esse desafio da pastoral ou da catequese, mas que você possa colocar aí como um desafio na sua comunidade, na sua paróquia também, para incluir cada vez mais, ninguém de fora, todo mundo dentro. A novena de Natal aqui nossa do Santuário, e hoje nós damos mais um passo, né? Já o 5º dia de novena de Natal, está falando isso, acolher Jesus, o Deus da vida. Que acolhida, hein? Vocês estão concretizando sempre o Natal. Parabéns. Amém. Por esse Obrigada. testemunho, pela criatividade, pelo amor. Olha, nós precisamos, isso é o reino de Deus. Quando a gente fala desse reino, não é que esse reino, será que é um dia só lá no céu? Não. O reino é Esse aqui, reino né? que começa aqui agora, com essas pessoas, homens e mulheres de boa vontade, com as paróquias, com testemunhos tão bonitos. Gente, vale a pena. Leigos comprometidos, leigas comprometidas, né, com esse anúncio de todas as formas, como o irmão nos disse, usando a criatividade, né, irmão? Mas muito obrigada por estarem aqui. Eu queria só complementar, Claro. porque nós leigos só conseguimos também atuar com padres comprometidos. Não tenha dúvida. E isso é muito importante, que a igreja como um todo tenha esse acolhimento, né? Eu vejo hoje, graças a Deus, uma abertura cada vez maior
mas a gente ainda tem muitas restrições, a gente ainda tem muitos comportamentos dos nossos filhos que não são bem reconhecidos, bem aceitos, não está no momento certo, não deveria agir daquela maneira naquele lugar. Então a gente precisa muito também da igreja como um todo, com mais padres abrindo o coração para essa causa. Eu acho que esse é um chamado mesmo, né, de Jesus, é o acolhimento, e a gente precisa querer estar na igreja, né? Eu acho que isso é muito importante. E Jesus fez isso, né? Jesus acolheu, amou a todos, enfrentou muitas situações, né? Dele também disseram, você anda com esse, você faz isso. Mas ele é o bom Jesus, é o nosso Redentor. Então que vocês continuem assim firmes, viu, nessa missão. Parabéns à Paróquia do Espírito Santo, aqui de São José dos Campos, que seja modelo para muitas outras paróquias, sempre envolvendo o pároco, envolvendo a diocese, e aqui pela TV Aparecida a gente também dá esse bonito testemunho. Um complemento também que a gente queria aproveitar aqui também fazer, agradecer a Paróquia Espírito Santo também, porque eles estão trabalhando para que a inclusão seja feita na igreja. Agora tem também a pastoral da pessoa autista e também a pastoral dos surdos. Então olha que importante tudo isso que está acontecendo no movimento da igreja. Então, para todos aí conhecerem também o trabalho da paróquia. Obrigada, viu, queridas, por estarem aqui. Parabéns novamente para a Nayara, que está festejando o dom da vida hoje, 30 anos, esse dom que é a vida que Deus nos dá de presente. O Jefferson Samuel, não é isso? Parabéns para vocês. Wesley e Davi Miguel. Davi, o Jefferson isso, é. Parabéns por estarem aqui, compartilhando conosco também. Que coisa boa, viu, gente? Então é isso aí, a vida é missão, a igreja é missão. Sejamos sempre a missão. Parabéns mesmo por esse trabalho pastoral de vocês. Certamente tem um valor imenso, né, pelo bem que vocês fazem, e aos olhos de Deus. Vinde benditos, vocês receberão a recompensa. Amém. Ore sempre por nós, que nós precisamos Conte das orações de todos. Obrigada, viu? Conte conosco e sempre com a companhia de Nossa Senhora Aparecida, que sempre esteve Amém. com seu Filho Jesus e quer cada vez mais que o Evangelho de Jesus e que o reino do seu Filho aconteça entre nós.